Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Tainá Farfã e começa agora o JR Entrevista. Aqui conosco está o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR, é um prazer te receber. Prazer meu, Tainá. Prazer estar aqui no JR e poder interagir aí sobre muitos assuntos de interesse do povo brasileiro. Obrigado pelo convite. É um prazer. Ministro, eu quero começar falando sobre o factual que está acontecendo agora. Há uma crise, querendo ou não, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Ontem, inclusive, Lula deu algumas broncas em ministros, cobrando esforços ali justamente no relacionamento com o Congresso. O governo está trabalhando essa semana para tentar minimizar derrotas importantes para os cofres públicos ali nas votações do Congresso, também na Câmara dos Deputados. Existe, nesse momento, uma crise entre Planalto e Congresso, na sua avaliação? Eu trouxe isso, mas eu quero saber a sua avaliação também. Por quê e o que precisa e pode ser feito para melhorar esse clima? Tainá, a política ela é muito dinâmica. Então você vai ter uma semana que as relações vão bem, na outra semana, no outro mês, tem desafios a serem vencidos. A política é um diálogo permanente. Nós vivemos num país de uma diversidade partidária muito grande, uma base legislativa, né, com muita representatividade, um país de dimensão continental com diferenças nessas representatividades e, portanto, as pautas elas são muito diversas também. Essa é a cara do Brasil. Isso exige muito diálogo, né, muita conversa. O presidente Lula recomenda isso todas as vezes a todos nós. Então, isso não é um segredo. Quando ele fala ali, é a posição. Quem conhece o presidente Lula conhece um ativista político, uma pessoa e um líder, maior líder da história do Brasil, que gosta de conversar, dialogar, e quem compõe o governo com ele já sabe disso e deve praticar na exaustão. Então, o que ele falou ali não é uma novidade, né? É uma necessidade que ele identifica, que ele faz, que ele recomenda. Não é a missão de um ministro, são de todos os ministros, né, atuarem na relação não só com os deputados e senadores, mas com o conjunto da sociedade, com as unidades federativas, né, os estados e municípios. Assim foi a construção do PAC, assim está sendo a construção do PAC Seleções, todos os programas que ele lança é no diálogo. Então, ele não fez nada do que já é da prática do próprio presidente, da atitude do presidente e da necessidade de todos nós ministros também de praticarmos. Agora, há uma questão ali, especialmente entre o ministro das Relações Institucionais e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem nós não vimos bronca nenhuma ao ministro das Relações Institucionais, foram broncas, digamos assim, a outros ministros. O senhor avalia que essa situação tem contribuído para que a gente tenha acompanhado agora esse movimento no Congresso Nacional ou não? Ou seria uma responsabilidade conjunta? Olha, como eu digo e disse, né, tem semanas, meses, depende muito das pautas. É muito menos uma atitude, às vezes, de um parlamentar ou de um ministro, uma fala mais ríspida, né, identificada ali no momento, de que por outro lado, as pautas que estão como prioridade, muitas vezes para o executivo, outras vezes para o legislativo. Então, isso, eu não vou dizer que não atrapalhe, mas não é isso o principal ponto, né? É um conjunto de questões que dizem respeito aos interesses do Brasil, que às vezes é defendido muito fortemente pelo executivo. O governo brasileiro tem um compromisso muito grande com o equilíbrio fiscal, sem desacelerar o crescimento, né, a geração de emprego e renda, o cuidar dos mais pobres, daqueles que mais precisam, as regiões menos favorecidas, como a Amazônia, que tem o pior indicador das regiões no Brasil, social, econômico. Então, o governo, ao mesmo tempo que tem que continuar, e essa é a pegada do presidente Lula, né, diminuir desigualdades, combater a pobreza, combater a fome. Vamos lembrar que quando ele saiu da presidência, ele deixou o Brasil fora do mapa da fome. Quando ele volta para a presidência, o Brasil está no mapa da fome. Então, esta pegada ela é fundamental, essas prioridades, e, ao mesmo tempo, pautas que são de segmentos que representam a sociedade brasileira, que estão ali também representados por parlamentares e que buscam se articular. Então, essa é uma dinâmica permanente. Lembre que a nossa democracia ela é muito jovem, ela precisa ainda amadurecer muito. Nós não temos regime melhor no mundo que a democracia, mas temos democracias mais maduras. Então, o Brasil ainda passa por esse processo,
Você viu toda a crise que nós tivemos, a ameaça à democracia que tivemos o ano passado. Então, a necessidade de nós reafirmarmos cada vez mais os compromissos democráticos. E dentre eles está o diálogo, né? Está o respeito às diferenças, está a construção de consenso com os contrários. Então, isso é uma dinâmica permanente, que o presidente Lula é o maior professor e certamente ensina a gente a todos os dias. Agora, ministro, para entregar tudo isso, tantos projetos que, inclusive, o senhor trouxe agora na sua resposta aqui na nossa conversa, precisa de recursos, né? É justamente isso que está em jogo ali no Congresso Nacional. Bom, vamos já falar um pouquinho da sua pasta. Eu já quero falar de um assunto que é a cara do seu ministério, que é a transposição do Rio São Francisco. Como está a situação da venda das águas pelo governo federal para os estados, que seria aquela tarifa de uso? Há anos existe um impasse ali entre a União e 4 estados, se eu não me engano. Acho que falta um estado apenas assinar. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco como está esse cenário e que explicasse também para quem está em casa, para entender como é que está a situação por ali. Tainá, a pauta, ela não é a venda da água, certo? Não está em jogo comprar, né, pagar água. Está em jogo segurança hídrica. Quando o presidente Lula lançou a transposição de São Francisco, e foi investido por ele, nos 2 governos, pela presidente Dilma, mais de 12 bilhões de reais, e estão concluídos, tanto o eixo norte quanto o eixo leste, lançou para garantir segurança hídrica a 12 milhões de brasileiros que vivem no semiárido, sobretudo nordestino. Então, isto é a principal discussão. Ocorre que nós precisamos ter governança sobre toda essa infraestrutura. A governança passa por recuperação, às vezes, de desgaste de equipamentos, passa por construção também de mais equipamentos para levar essa água da transposição a mais comunidades, passa até por obras também que não estão ligadas à transposição. Então, 12 bilhões de reais de investimentos. Você tem uma ideia o quanto isso é prioridade para o presidente Lula? O novo PAC tem 30 bilhões de reais, tem 2 vezes mais, quase 3 vezes, do que foi investido na transposição do São Francisco ao longo dessas décadas. Então, para ver o quanto isso é prioridade do presidente Lula. Onde estão esses recursos? Para revitalização de bacias, que é importante, não só do São Francisco, do Parnaíba, de Furnas, enfim. Infraestrutura hídrica, nós temos 62 empreendimentos no Nordeste brasileiro, 30 estão relacionados à transposição do São Francisco e 32 não têm relação com São Francisco, mas é obra de segurança hídrica. Também tecnologias sociais, como dessalinização. Acabamos de inaugurar o 1000º sistema, foi lançado pelo presidente Lula ainda no primeiro governo seu. E irrigação, questão de abastecimento, está todo nesse pacote. A questão da governança passa pelo um bom acordo entre o estado da Paraíba, o estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Norte e do Ceará. Você imagina o governo federal preocupado com um rolamento num motor ou numa bomba lá no Nordeste brasileiro? Sim. Então, por que isso não está dentro de uma boa modelagem de governança? A questão não é necessariamente quanto a água custa. O primeiro esforço é fazer a água chegar nas pessoas para o consumo humano. Depois, como essa água pode ser usada no CSS para produção de alimentos de baixas emissões, para combater a fome, certo? E até mesmo para a indústria, como é o caso do ramal do Salgado, que nós lançamos agora com o presidente Lula lá no Ceará, que vai servir para o turismo, para a indústria, para o abastecimento humano. Então, é esse conjunto de fatores que a gente busca organizar com os estados. Não só a questão da cobrança da água, certo? Nós temos obra, nós temos gestão, nós temos manutenção, nós temos o custo disso também, que precisa ter sustentabilidade. O governo federal, por exemplo, não vai tirar 1 centavo daquilo que já coloca para manter o sistema. Agora, o Estado está mais perto na hora de ter um problema. É isso que nós estamos pactuando, inclusive os 4 estados estão aceitando essa pactuação e construindo junto com a gente a melhor modelagem, onde o BNDES, inclusive, está ajudando também. Perfeito, ministro. Outro assunto que está na sua alçada é a defesa civil. Todos os anos o noticiário é dominado por catástrofes climáticas, é um assunto recorrente. Queria que o senhor trouxesse para a gente o que tem sido feito em termos de prevenção e o que há de novo na sua gestão à frente da pasta. Tainá, primeiro fazer um registro aqui.
Eu acho que nos últimos 6 anos, antes do presidente Lula voltar ao governo brasileiro, houve um esvaziamento nessa política pública, tanto em relação à resposta, quando há um desastre, quando há uma enchente, quando há uma estiagem, que as pessoas precisam de apoio do governo federal, como também na prevenção. Nós temos hoje no Brasil, prospectado pelo Serviço Geológico Brasileiro, mais de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de alto e altíssimo risco. É preciso prevenir deslizamento, enchentes, que às vezes ceifa vidas, né, e, logicamente, tem muita perda de patrimônio. Então, o presidente Lula retomou essa política pública, seja da resposta quanto da prevenção. A resposta ela está comigo, no Ministério. Então, eu cuido da área de proteção e defesa civil. A política pública de proteção e defesa civil, você que está nos assistindo, Tainá, é de 2012, tem mais de 10 anos. Nunca teve o Plano Nacional que organize o sistema, governo federal, estado e municípios. Nós contratamos nos primeiros 100 dias de governo a PUC, Universidade Pontífice do Rio de Janeiro, que com uma dezena de outras entidades do Brasil inteiro, com as defesas civis do Brasil inteiro, estaduais e municipais, está construindo o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que vem acompanhado de um novo sistema também de alerta. Ou seja, nós vamos criar uma cultura de preparação, de contingência, governo federal, estado e município. Nós já fazemos a aproximação, mas vamos ficar muito melhor enquanto sistema de resposta. Por outro lado, o presidente criou o Ministério das Cidades, que cuida de habitação, macrodrenagem, saneamento, mobilidade urbana, tudo a ver com diminuição de risco do desastre. E essa agenda ele dotou no ano passado já 20 bilhões de reais, que vai repetir durante todos os anos do seu governo. Então, a política de retomada da prevenção, ela está retomada, ela está garantida. Ou seja, eu cuido da resposta, numa interatividade com dezenas de ministérios, né, para atender bem a sociedade. O ano passado, nós tivemos mais de 2.100 municípios que viveram situação de emergência e o colega Jader, com o apoio de todo o governo federal, cuida da prevenção e está aí já selecionando inúmeros projetos apresentados pelos prefeitos para fazer proteção de encosta, para fazer macrodrenagem. Eu também faço, por outro lado, pelo Ministério, as grandes barragens. Nós temos barragem no Sul, no Sudeste, no Nordeste, para também fazer melhor gestão do excesso de água, né, no sentido de controlar também essas grandes cheias. Então, a política está retomada, leva um tempo para a gente ter isso, né, com resultado e um efeito maior à sociedade. Mas o importante é que tem política e tem dinheiro colocado pelo presidente Lula. Perfeito, ministro. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministro, um outro assunto que é importante a gente tratar aqui, e é um assunto recente, inclusive, é a queda da popularidade do governo atual, que foi mostrado em pesquisas recentes, inclusive um aumento da rejeição. Lula chegou a reunir os ministros para tratar justamente sobre esse assunto, passou algumas recomendações. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco do que tem sido feito em termos de governo na sua pasta para ajudar a melhorar a popularidade e por que a gente vê esse cenário nesse momento, né? Ao que o senhor atribui essa situação? Primeiro registrar que pesquisa, ela mede, né, o retrato daquele momento, é a fotografia do momento, né? Preciso uma série histórica, certo? Para que a gente possa ou estar revendo uma direção, né, ou estar reforçando uma direção. Então, eu fui governador durante 4 mandatos e vivi muito esses momentos sazonais, né, de opinião pública. Às vezes tem uma situação que cria uma bolha ali, é preciso estar muito atento para a gente não, né, mudar o curso em razão de uma medição, de um aferimento, né, daquele momento. Então, isso, eu tenho essa experiência, o presidente Lula não tem no Brasil quem tenha mais experiência do que ele com isso. Então, eu posso lhe garantir que essa não é uma preocupação do governo. A preocupação do governo é fazer com que tudo que o presidente Lula se comprometeu com a sociedade, a defesa da democracia, o combate às emissões, a produção de alimentos, certo? O combate às desigualdades, esteja presente
nos mais distintos projetos e chegue nas pessoas que mais precisam. Então, os programas estão bem definidos, é o novo PAC, é o PAC Seleções, todo o Brasil foi ouvido. Você já viu o presidente Lula fazer evento com o governador de São Paulo, com o governador de Minas, com o governador do Rio de Janeiro, não é só com os governadores ou prefeitos aliados. Olha só o compromisso desse presidente da República que só o Brasil tem a oportunidade de ter. Então, as políticas estão na direção certa, o governo está na direção certa. Ele fez um primeiro ano de devolução para o povo brasileiro de tudo que estava sendo tirado do povo brasileiro, do povo mais pobre. Caso do Mais Médico, Farmácia Popular, o Bolsa Família, só para citar alguns exemplos. O ProUni, enfim, devolveu ao povo brasileiro. Ele retomou a imagem do Brasil internacionalmente. Hoje nós temos mais de 80 novos mercados abertos para o Brasil. Então, ele é a maior autoridade em defesa da democracia, do clima e do combate às desigualdades e à pobreza. Então, se o Brasil está com as suas escolhas bem feitas, os programas estão bem construídos, não há por que ter sobressalto. A gente precisa dar tempo. Muitas políticas que foram lançadas no ano passado ainda não repercutiu na sociedade. Outras vão começar a repercutir a partir deste ano, além de fatos novos, como ele lançou agora o Acredita, já tinha lançado o Pé de Meia. Agora, então, tem ministro, políticas novas aí que vão contribuir muito com a sociedade brasileira e com a opinião pública depois em relação ao reconhecimento do governo Lula. O senhor disse que essa não era uma preocupação do Lula, mas o senhor citou inúmeros projetos que ainda não vieram a público. Nessa reunião, ele chegou até a puxar a orelha ali do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O recado que ficou para a gente é que há alguma questão na comunicação. Então, o senhor disse que os projetos estão sendo feitos, mas não estão sendo divulgados. Qual seria? Olha, é um desafio para o Pimenta, certo? Uma coisa é se fosse um governo só de 5 projetos. Aí o Pimenta teria 5 ações e 5 conteúdos para ficar de forma repetida no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, na televisão, no rádio, nos jornais, falando. O governo do presidente Lula é um governo de uma diversidade de ações. Saúde, educação, segurança, desenvolvimento regional, cuidar das pessoas na hora do desastre, combate às emissões, enfim, economia, tudo. Então, é um governo de muitas ações. Quando um governo que é só marca, ele realmente procura atuar em 4, 5 temas. Não é o caso do presidente Lula, não esperem isso dele, porque o compromisso dele é com toda a sociedade brasileira, com todas as regiões do país. Aí o desafio para o Pimenta é hercúleo. Como é que o Pimenta vai divulgar as centenas de projetos e de programas? O novo PPA tem 85 programas. 85 programas. Então, é impossível se divulgar e a sociedade ter a percepção da existência de 85 programas. Então, precisa dar tempo. Mas fica difícil, né, ministro? Não, mas precisa dar tempo, né? Então, primeiro, faz-se o trabalho, chega na sociedade, depois começa a fazer o recorte e escolher determinados temas para dar mais visibilidade. Outra coisa, o que é tema de comunicação nacional? O que são temas de comunicação regional? O que é aquela comunicação de jato e o que é a de drone, que vai pela rede social, que vai pelo rádio local da comunidade. Então, isso, o Pimenta tem muita experiência, ele está organizando e vai acertar a mão. Assim como o Brasil está na direção certa, também a comunicação vai encontrar a sua direção e ter mais reconhecimento dos feitos do governo pela sociedade. Ministro, ainda falando um pouco mais sobre política, eu vejo que o senhor tem entregado muitas obras no Amapá, que inclusive foi um dos estados que mais recebeu recursos da pasta via convênio no ano passado. Por que isso? Já dá para dizer que o senhor está em campanha para o Senado? Olha, os deputados e senadores, eles têm valores iguais, independente dos estados do Brasil. O que muda é a quantidade de deputado por estado federado, não de senadores que são iguais também, 3 senadores por estado. Então, os deputados, eles têm o livre-arbítrio de escolher qual política pública é de maior interesse do seu estado. Tem parlamentar que entende que ele tem que botar emenda, 50% é para a saúde, todo mundo tem que colocar. Mas aí ele diz, olha, eu vou aqui botar para a agricultura, então vai para o Ministério da Agricultura, outro coloca para o Ministério da Pesca, outro coloca para o Ministério do Turismo, outro para o Ministério das Cidades, ou, enfim, das comunicações. Então, depende muito. No caso do Amapá,
tudo que eu tenho executado no Amapá, né, quase 100% é fruto da decisão de cada senador, de cada deputado, que escolhe majoritariamente o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para destinar suas emendas. E para que prefeitura, se é para o governo do estado, se é para a prefeitura. Então, eu tenho o dever de cumprir. Eu cumpro a Constituição, eu cumpro as regras brasileiras e devo cumprir como ministro. Então, longe de descumprir e de não atender aquilo que é trabalho dos parlamentares que escolheram o Ministério da Integração e Desenvolvimento para fazer, né, o seu trabalho. Então, eu vou e cumpro com a melhor condição, né, de aplicação possível, para não ter desencontro. Mas, rapidamente, que eu já tenho que chamar o intervalo, o Senado é um projeto para o senhor? Olha, eu não estou ainda discutindo a questão do processo sucessório de 2026, né? Nós estamos à porta de uma eleição municipal. Então, a gente está envolvido, como estivemos até poucos dias, todos nós que militamos na política, envolvidos em definir nomes para vereador, para prefeitos. Esta eleição, ela sempre é decisiva em relação ao processo sucessório de 2026. Eu aguardo 2026 e avaliação a partir das eleições de 2024. Tá joia. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa mais com o ministro da Integração, Valdez Góes. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o ministro da Integração, Valdez Góes. Ministro, eu quero voltar falando um pouquinho mais de política. O seu ministério é um dos mais cobiçados, especialmente por partidos do Centrão, até pela facilidade de entrega de recursos com obras e equipamentos nos redutos eleitorais, especialmente esse ano, que é um ano de eleições municipais, ele tem sido muito visado, digamos assim. O senhor é uma indicação do senador Davi Alcolumbre do União Brasil, mas eu gostaria de saber como o senhor lida com o apetite dos outros partidos e se o senhor se sente seguro no cargo. Olha, eu fui recomendado pelo presidente Lula, inclusive 2 dias antes dele tomar posse e dar posse a todos nós, né, quando fez referência ao senador Davi Alcolumbre, pela minha indicação, a cuidar da relação com a União Brasil e com todos os outros atores políticos. E isso eu faço com a União Brasil, com o MDB, com o PDT, com o PT, com o PP, enfim, todos os partidos que procuram, que trabalham com o Ministério. Só para você ter uma ideia, são quase 500 parlamentares do Brasil inteiro que trabalham com o Ministério para seus estados e municípios. Então, eu estou 24 horas à disposição, né, desta relação. Não há nenhum problema, ao contrário, é a recomendação do presidente, nós vamos continuar trabalhando e atuando para cumprir bem essa missão. Ministro, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Desenvolve Amazônia, que seria um programa para consolidar as políticas da União na região amazônica, é isso? E ele também está ligado ao novo PAC. Traz para a gente um pouco mais sobre esse programa. Tainá, essa é uma das principais tarefas minhas. Sempre as pessoas relembram muito da minha atuação e do Ministério ligada à questão da defesa civil, que a gente é muito atuante, essa questão da transposição do São Francisco, enfim, tem uma série de outras políticas que eu cuido, mas a principal é o desenvolvimento regional. Então, as superintendências estão ligadas a mim, as instituições financeiras que operam os fundos constitucionais de desenvolvimento, têm relação direta com o Ministério. E o presidente Lula, que combate as desigualdades, sejam intra-regiões ou entre as regiões, me recomenda diariamente, sempre que tem a oportunidade. Valdez, vai forte nessa política pública. O que é que nós fizemos? O novo PAC, ele tem para a Amazônia quase R$500 bilhão. Quando junta todas as políticas públicas, estou falando da Amazônia brasileira. Não podia ser diferente, né? Nós estamos falando de uma das regiões com os piores indicadores. Sempre foi visto como uma região à parte, sempre muito criticada. Nós temos quase 30 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia. A Amazônia é 2/3 quase do território nacional, mais de 60%. E não tem um PIB que não chega a 9% do PIB brasileiro que está na Amazônia. Então, um contrassenso muito grande. É preciso que a gente tenha políticas que valorizem as nossas vocações. E aí o presidente me recomenda, além da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, organizar os programas de desenvolvimento regionais. E nós estamos aí já muito próximo de lançar o Desenvolve Amazônia. Certo? Desenvolve Amazônia, ele consegue enxergar tudo que o governo brasileiro
tem para a Amazônia, não só no PAC, o novo PAC, mas também o PAC Seleções, o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Mais Ciência para a Amazônia, o Neoindustrialização e, logicamente, a rede ministerial, que representa quase 17 bilhões de investimentos que a gente tem para a Amazônia. E o foco principal, além de todas as questões de infraestrutura, é a gente trabalhar as cadeias produtivas locais. Então, a bioeconomia é prioridade nossa, nas mais diversas formas que ela se apresenta na Amazônia. Os ativos da floresta, seja eles produtos ou serviços, e eu tenho muita vivência disso, porque fui presidente do consórcio da Amazônia Legal por 12 mandatos, fui governador do meu estado. A questão também das riquezas petrolíferas, de gás, de mineração. Então, se você não ordena isso, você dá espaço para muitas situações que, às vezes, vira só manchete negativa para a Amazônia e para o Brasil. Então, a Amazônia é solução para o Brasil. O que não dá é para os modelos do Sul e Sudeste ser aplicado na Amazônia. Quer dizer, um ou outro caso, você pode ter na Amazônia acontecendo o agronegócio, mas o produto mesmo da Amazônia são os arranjos produtivos locais, é o potencial da madeira, dos ativos, dos serviços, é o potencial do açaí, é o potencial do cacau, é o potencial do cupuaçu, enfim, da piscicultura, da pesca, e é nisso que nós estamos focados. Então, nós temos um programa que está bem delineado, bem estruturado e que nós vamos ainda apresentar para o presidente Lula, mas entre final de maio e início de junho, a gente vai estar apresentando para toda a sociedade brasileira e eu tenho certeza que a Amazônia vai cumprir, como deve sempre cumprir, né, a parte que lhe cabe nesse contexto geral do Brasil de dimensão continental no processo de desenvolvimento. Excelente, ministro. A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria tratar de um assunto que o senhor acompanhou de perto ali o desenvolvimento, que foi a MP das tarifas, a medida provisória 1212, que foi publicada no dia 11 de abril. Ela vai beneficiar o estado do Amapá? E o que eu gostaria também de saber é se ela não é uma medida mais emergencial, para atender um cenário imediato, se não seriam necessárias medidas mais estruturais para resolver, de fato, o problema. Olha, Tainá, inclusive isso tem correlação direta com o Desenvolve Amazônia, tá? Porque nós estamos falando de uma região, né, que tem muita riqueza, mas com muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, você pega, por exemplo, o ano passado, o presidente Lula, quando nós levamos, eu, o governador Clécio, senador Davi Alcolumbre, que liderou isso do começo ao fim, e o ministro Alexandre Silveira, ao presidente Lula, esse assunto, ele ficou indignado. Você vê que ele tem falado muito sobre isso, assinou uma primeira medida provisória que diz respeito também a ampliar a produção de energia renovável no Brasil e já amenizar esses problemas na Amazônia, não é só o Amapá, de tarifa, fazer modicidade tarifária, diminuir esse custo para o consumidor da Amazônia, que é muito caro. Botar um poste 100 metros de fio na frente de um prédio em São Paulo atende milhares de pessoas. Na Amazônia, para chegar energia nas pessoas, tem um custo muito alto. Aí querem traduzir esse custo tudo na conta de energia do amapaense ou do amazônida. Não dá. Então, nós levamos o assunto ao presidente. Olha só, o presidente, o ano passado, diminuiu a inflação, foi 4,7%, aumentou o salário mínimo, né, com ganho real, foi mais de 6% o aumento do salário mínimo. Aí o cidadão amapaense recebe uma conta de luz com aumento de 44%. Isso não cabe no orçamento. Ele não vai pagar. Então, quando a gente leva isso ao presidente Lula, ele disse, não, tem um problema aqui. Chamou o Alexandre Silveira, ministro Alexandre Silveira, e recomendou uma solução. E a medida provisória que o presidente Lula assinou, que serve ao Amapá e à Amazônia, porque todos os estados da Amazônia que passarem por alguma situação dessa, é possível, com a medida provisória assinada pelo presidente Lula, também ser atendido. De maneira que a gente começa a corrigir uma distorção disso tudo que eu estou falando. Desenvolve a Amazônia é para mostrar para o povo brasileiro a viabilidade da Amazônia para contribuir com o processo de desenvolvimento para os amazônicos e o Brasil e o mundo. E não só é visto como um ambiente de coleta de produtos in natura para fortalecer as indústrias em outras regiões do país ou no mundo. Então, eu acho que o assunto, inclusive, da tarifa energética praticada na Amazônia, dentre eles o meu estado do Amapá, foi um grande desafio que o presidente Lula resolveu enfrentar, está enfrentando, e isso vem em boa hora porque encaixa bem com o processo aí, com o programa Desenvolve Amazônia.
Ministro, dá para a gente ficar aqui um tempão falando sobre esse e vários outros assuntos, mas o JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Ministro, muito obrigada pela sua presença, pela conversa aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço e se tivermos uma oportunidade mais na frente para dialogarmos sobre o Desenvolve Amazônia, eu terei um prazer muito grande de vir aqui. Com certeza, ministro. O espaço está aberto aqui à sua disposição. Obrigado, Tainá, e os telespectadores. Obrigada a você também pela companhia aqui no JR. Até uma próxima. Tchau, tchau.